O Meyerson vai elaborando sua própria caracterização dos atos humanos, a partir de um lado dos trabalhos de Pierre Janet e sua hierarquia de tendências e por outro das análises comparativas dos sociólogos, especialmente Marcel Mauss, Marcel Granet, especializado no estudo da China clássica, esse Marcel Granet, né? Então quem tem interesse em história pode estar verificando o trabalho do Marcel Granet e Louis Guernet, especialista na Grécia clássica. Então, esses sociológicos, né, esses estudos sociológicos feitos pelos sociólogos são de grande importância para a psicologia, porque, como o Meyerson afirmou aqui, ele disse que não há fenômeno social que não seja psicológico, não há lei sociológica que não seja psicológica. A sociologia não é senão um ramo da psicologia. E Mauss não é senão um psicólogo, né? Porque estava havendo um debate sobre qual ramo da ciência o Mauss seria parte, né? Então o Meyerson afirma que ele é um psicólogo porque, apesar do Mauss focar na sociologia, a sociologia é apenas uma parte da psicologia. E a partir dessas análises, concluirá que os atos humanos se caracterizam por ser sistemáticos. Um ato nunca está isolado, né? Então todos os atos fazem parte do sistema. Sempre forma parte de uma cadeia, como os atos preparatórios de Janet. Os atos humanos também se caracterizam por ser convencionais, porque não somente estão vinculados aos nossos próprios atos, como também aos dos demais, segundo múltiplos sistemas que nos preexistem e modelam. Ou seja, nossos atos existem e são modelados também pelo ambiente, pelo nosso modo de agir em convenção com as ideias das outras pessoas, com o comportamento das outras pessoas. E também os atos humanos se caracterizam por ser normativos, porque eles respondem a regras mais ou menos estabelecidas, a sistema de valores, tem uma forma, é normativo porque tem uma delimitação no tempo e no espaço e uma significação ou várias, o que dá aos atos sua densidade e faz com que não sejam simples fenômenos motores. Eles não são causas, não são fenômenos aleatórios. Então, o sentido de um ato para Meyerson não se limita à adaptação e eficácia momentânea, tal como na perspectiva evolucionista. De fato, muitas vezes não há tal eficácia. O ato somente adquire sentido como parte de um sistema mais amplo ou em referência a uma série. É por isso que é preciso uma análise social e a psicologia social estuda e pesquisa sobre isso, porque o ato isolado não é provido totalmente de sentido exterior, né? Ele precisa ser compreendido com base no social, na sociedade, com base nas condições sociais que envolvem o indivíduo. Então, é evidente, no caso dos atos rituais das grandes instituições coletivas, né, que entram o social nessas grandes instituições coletivas, assim como nos gestos através dos quais expressamos os sentimentos, são linguagem. Então, todo esse social é expressado por meio da linguagem, uma linguagem tanto individual quanto coletiva, porque ela sempre se exterioriza e sempre está sendo influenciada pelo ambiente. Marcel Grasnet mostrou, por exemplo, como no ritual funerário da China clássica, a expressão das emoções, natureza, intensidade, quantidade, qualidade, tempo, lugar e ritmo
está estritamente definida. É uma linguagem com sua gramática, sua síntese e sua moral. Neste sentido, muitos gestos, hoje sem importância, contêm um antigo e forte sentido religioso, mágico ou social. Isso é muito importante, porque esses gestos, né, esses símbolos, se inserem na cultura de uma forma tão profunda, mas com o tempo eles perdem o seu sentido original e são repassados para as culturas posteriores sem o seu sentido original. E é por isso que muitas das vezes nós nos vemos perguntando o que determinado acontecimento, o que determinado modo de falar, né, nossas expressões linguísticas significam, né, porque elas perderam todo o sentido coletivo. Então nós temos que pesquisar sobre o sentido histórico dessas formações que estão na nossa cultura, mas que perderam grande parte do seu sentido original e são repassadas monotonamente, né? Sem reflexão. Seduzido pela diversidade das formas de pensamento, sentimento e ação da metodologia comparativa da sociologia, Ignacy, até certo ponto, irá se afastar de seus principais mestres, especialmente da noção de um espírito humano, como a que encontramos em Delacroix ou Emily Meyerson. Sua tese, em que formula o projeto para uma psicologia histórica, se move precisamente nesta tensão entre a ideia de diversidade, historicidade do espírito e a ideia de uma natureza humana, porque aqui ele está se referindo à natureza humana individual, né, do indivíduo como seria caso ele existisse, conseguisse existir, por exemplo, o bebê conseguisse existir em uma floresta sozinha, qual seria a natureza desse bebê, né? Ou seja, seria com certeza diferente da natureza de um bebê já inserido em uma comunidade urbana, né? Uma comunidade globalizada e culturalmente civilizada, né? Com relação à qual temos hoje. Então, até individualidade humana, nesse sentido, é construída socialmente. E esse é o objeto de estudo da psicologia social, da sociologia, que faz parte da psicologia, e também dessa psicologia histórica do Meyerson.